Vamos à análise da entrevista feita esta noite no telejornal a Mariana Mortágua. Continuam connosco Eduardo Pereira Correia, Ricardo Jorge Pinto e a Carmo Afonso. Eduardo, começo por si. Uma entrevista onde Mariana Mortágua aproveitou para explorar muito bem este tema da habitação, que na verdade tem sido um tema central do Bloco de Esquerda. Eu acho que esta entrevista tem dois momentos. Os primeiros 5 minutos, onde ela é bastante atacada e ao nível da comunicação política é algo que nós não costumamos ver, mas que tem sido o registro destas mini-entrevistas em 10 minutos. E eu acho que Mariana Mortágua estava bem preparada para isso. Isto é, ela vinha com a lição estudada, tinha visto aquilo que tinha sido a entrevista ao líder do PCP e, nesse sentido, vinha preparada para conduzir a entrevista, ou pelo menos para tentar defender-se na entrevista, dizer eu quero discutir os assuntos do país, que é algo raro. Porque normalmente nós, os políticos, gostam muito de redar nestas conversas e muito pouco de ir à questão. E eu acho que nisso Mariana Mortágua teve muito bem. Onde é que me parece dois fatores que ela teve um bocadinho menos bem? Primeiro, não conseguiu justificar, na minha opinião, a ideia de trazer uma geração grisalha. Isto é, a ideia de vir resolver um problema que é grave. O Bloco passou, embora a Mariana Mortágua só esteja há 2 anos, vai completar agora 2 anos na liderança do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda passou de 2015 de 19 deputados para, neste momento, muito menos. E, portanto, teve uma perda muito grande de deputados. E isto é quase, segundo depois nós vimos os números agora da Madeira, são números muito assustadores. E, portanto, Mariana Mortágua aqui não conseguiu explicar que aquilo é um ato Eduardo, de emergência. deixa-me só dizer que a Madeira aqui não serve de exemplo porque o Bloco de Esquerda nunca teve grande expressão na região. Portanto, o que eu estou a dizer é, para o Bloco de Esquerda, é preocupante começar-se a ver em números muito próximos da nulidade. Nós vimos, por exemplo, o PAN perdeu o grupo parlamentar que tinha aqui. Portanto, o que eu digo é, para Mariana Mortágua é um problema, esta questão. E aquilo que era um partido de protesto, nós vimos que foi roubado, nomeadamente pela extrema-direita e pelo Chega, esse monopólio que existia desta esquerda, sobretudo da esquerda do Bloco de Esquerda. Depois a outra questão é efetivamente a questão da habitação, onde me parece que o Bloco de Esquerda continua a fazer uma resolução antiga para um problema novo. Isto é, a questão que nós hoje temos de associar a falta de habitação à grande vantagem que o turismo trouxe para o país, continuamos a ver políticas marxistas, trotskistas, isto é, de controle de preços, onde parece-me que hoje em dia a ideia de mais construção, de se calhar um maior controle por parte do Estado na construção que é feita, no tipo de construção, parecem-me soluções mais precavidas do que aquelas que o Bloco de Esquerda defende. Depois, por fim, é um discurso que a entrevista é muito curta, são 10 minutos e, portanto, há aqui espaço. Eu gostaria de ter visto outras questões a serem respondidas. Por exemplo, como é que é a visão de Mariana Mortágua para um futuro acordo governativo, por exemplo, caso o PS não consiga ter uma maioria. Aliás, nós temos que recordar-nos que no governo da Geringonça, aquele que era o grande organizador da Geringonça foi Pedro Nuno Santos, com o Bloco de Esquerda, portanto, e com o PCP. Por isso seria interessante ver como é que há esta predisposição para estes encontros. E não vimos. E eu espero que nos próximos debates e nas próximas entrevistas haja espaço para fazer perguntas com mais áreas e não só com esta questão da habitação e muito menos os casos e casinhos. Agora também este caso do Bloco de Esquerda das mães grávidas, ou seja, são problemas que acho que já estão resolvidos, que não interessam muito e que interessavam muito mais olhar para o futuro e ver, por exemplo, se calhar como é que olha para a questão também da Rússia e da defesa e do investimento de defesa que Portugal terá que fazer ao nível da Europa. Portanto, são perguntas que acho que fazem sentido nos próximos debates e nas próximas entrevistas. Mas, como dizia, em 10 minutos é muito difícil explorar todos os assuntos pertinentes. Carmo, como esteve Mariana Mortágua nesta entrevista? Bom, eu acho que vimos aqui uma energia da Mariana Mortágua que já não víamos há algum tempo. Ou seja, ela respondeu muito bem quando lhe foi perguntado o porquê
de ir buscar as gerações mais velhas do Bloco de Esquerda, e se isso não dá uma ideia de que esta geração, enfim, que não se aguentou. Eu acho que ela respondeu muito, muito bem. Ela disse, ela é coordenadora e é a primeira vez em Portugal que num partido político uma mulher sucede a uma mulher. Depois, a seguir, disse uma frase que eu acho que marcou também a entrevista, que é se a esquerda não for capaz de se unir agora, a propósito do contexto internacional, eu acho que daqui poderemos ter uma leitura interessante para uma questão que sabemos que vai interessar pré- e pós-eleitoralmente. Depois, acho que fez muito bem em não ter concordado em continuar a responder àquele tema do despedimento das mães, aos recém-mães do partido, do Bloco de Esquerda. Acho que tomou muito bem a decisão e foi muito elegante na forma como o fez. Primeiro porque solidarizou-se, de certa maneira, com o Paulo Raimundo, dizendo: eu vi fazer isto a Paulo Raimundo, e, de certa maneira, conhecemos esta rivalidade fraticida, às vezes, que existe entre o Bloco de Esquerda e o PCP, e acho que lhe ficou muito bem ter estendido essa solidariedade. E depois acho que, de facto, nós estamos aqui todos para ouvir falar e queremos saber qual é o programa e quais são as propostas que os partidos políticos têm para as eleições. E acho que, sem dúvida, na área da habitação é um assunto fundamental. Eu queria só dizer uma coisa também ao Eduardo, que é o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana fez o último levantamento, detectou em Portugal 750 mil casas vazias. Já agora, um universo de 26 mil agregados familiares com problemas sérios no acesso à habitação. Isto significa que a nossa solução, a solução que eu acho que é um bocadinho tendencialmente apontada pela direita, essa solução de construir mais casas não me parece assim tão acertada e também não me parece que seja tão marxista ou trotskista. Carmo, temos de avançar, Esta solução dos tetos de renda, que não é só em Amsterdão, não é só em Berlim, e em Berlim não tem corrido assim tão mal, porque a verdade é que a Associação dos Proprietários de Berlim continua a reivindicar. Temos de avançar, porque eu quero ainda debater temas da atualidade política, e ainda precisamos de ouvir o Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, em entrevista à Mariana Mortágua, o tema habitação, o Bloco de Esquerda está... ou seja, é um tema que insiste muito, e as pessoas já tiveram a oportunidade de ouvir quais são essas propostas. Queria ouvir-te sobre o facto do Bloco ter ido buscar aqui figuras antigas. Parece que há aqui algo pejorativo na análise quando se trata deste tema em relação ao Bloco de Esquerda. Achas que seria assim se isso acontecesse com o Partido Socialista ou com o PSD? O Bloco de Esquerda está numa situação difícil, não só porque há uma mudança sociológica à direita, claramente, em toda a Europa, Portugal não é exceção, mas também porque estas eleições, muito provavelmente, vão ser umas eleições muito bipolarizadas entre PSD, ou Aliança Democrática, e Partido Socialista, com o apelo ao voto útil, que será particularmente complicado para os partidos mais pequenos à direita e à esquerda. Mas parece-te, ou seja, na análise parece-te mais, entre aspas, desespero ou uma boa estratégia? Porque, no fundo, continua a manter Mariana Mortágua, jovem, e Fabián Figueiredo, jovem também. E entre outras caras que aparecem noutros distritos. Não, nem uma coisa nem outra. Não me parece desespero. Acho que o Bloco de Esquerda não tem nenhuma razão para estar desesperado. Está naturalmente numa situação difícil, mas tenta superá-la da melhor maneira que pode. Mas não me parece também, se calhar, a melhor estratégia, sobretudo pela justificação que é dada. A justificação de que há um cenário internacional particularmente complicado e de que, com Trump agora no poder, é preciso ir buscar todos e unir todos. Sinceramente, parece-me uma desculpa um bocadinho mal dada, porque, na verdade, a dificuldade que o Bloco de Esquerda tem é em mostrar trunfos que possam
não ser eficazes junto do eleitorado. Olhando para as sondagens, percebe que está em risco de descer de uma bancada parlamentar que já é, neste momento, diminuta. E não tenho a certeza que ir buscar pessoas de outra geração, que provavelmente os jovens nem sequer conhecem. Francisco Louçã fez política já há várias décadas, não é exatamente o melhor trunfo para, eventualmente, conseguir chegar ao eleitorado que o Bloco de Esquerda está a perder junto dessa juventude. Ricardo, nem poderá, desculpe interromper-se, nem poderá funcionar como parte do eleitorado que deixou de votar no Bloco de Esquerda e que agora, com essas figuras de regresso, com essas figuras de regresso a cabeças de lista, pode mudar. Veremos, isso agora é o que falta saber nestas eleições, Claro. qual é a eficácia desta jogada, uma jogada arriscada, mas eu acho que o Bloco de Esquerda não tinha muitas outras opções, tinha mesmo que jogar aqui todas as fichas nestas eleições que vão ser particularmente difíceis. Eu acho que há um aspecto em que me parece eficaz, que é a escolha dos distritos pelos quais essas figuras aparecem, que embora não tenham nenhuma ligação, não é? Aliás, às vezes o Bloco de Esquerda criticava os partidos por encontrar os candidatos paraquedistas, não é? Que não tinham nada a ver com os distritos em que se Mas concorriam. isso também acontece noutros partidos, Ricardo. É a estratégia, é natural. Faz também isso, não é? Mas parece-me inteligente ir buscar 3 distritos onde provavelmente o Bloco de Esquerda tem capacidade de eleger e desse ponto de vista jogar os seus pontos parece uma boa solução. Bom, vamos avançar para o outro tema. Peço que sejam muito sucintos. Carmo, vou começar por ti. Os debates ainda é um tema que está a fervilhar esta semana. Parece-te um bom argumento, sendo que Nuno Melo, presidente do CDS, também faz parte da coligação. Parece-te um bom argumento Luís Montenegro dizer nos debates X, Y, Z, o presidente do CDS tem o direito de também debater com esses adversários. Não, parece-me altamente antidemocrático e por várias razões. Desde logo, acho que Luís Montenegro estabelece ali uma diferenciação quase de categoria entre os partidos. Curiosamente, o PCP desta vez não faz parte do grupo de partidos com os quais excluídos, exatamente, mas é curioso recordarmos que nos últimos debates Luís Montenegro não queria precisamente fazer o debate com o PCP e isso correu-lhe bastante mal. Ou seja, acho que há aqui uma espécie de correção dessa situação. Agora, Nuno Melo ouviu dizer que, pois, eu percebo que tenham medo ou receio de debater comigo. Eu até achei alguma graça, porque obviamente me parece que não ser de todo esse o caso, mas há aqui um dado que eu chamo a atenção, e já agora que acabámos de ver a entrevista da Mariana Mortágua, ele ainda faz mais sentido ser recordado. É que a melhor votação, por exemplo, que o Bloco de Esquerda obteve historicamente foi em 2015, quando, a seguir à governação de Passos Coelho. Foi com Mariana Mortágua. E parece-me que, por exemplo, Luís Montenegro, no caso de Mariana Mortágua, isso já aconteceu no último debate com ela conseguiu colá-lo bastante ao pacismo. E por isso eu acho que Luís Montenegro evita, por exemplo, essa situação e depois poupa-se a desgaste onde acha que não vai tirar votos, o que não é nada democrático. Eduardo. Eu vejo o problema, aliás, não é um problema, vejo a questão por 2 vetores. O primeiro é desde logo uma estratégia política, obviamente, de comunicação política. Eu, se aconselhasse o Primeiro-Ministro, também faria exatamente o mesmo. Diria, não vale a pena, ou seja, vamos tentar minimizar o tempo que vai estar no ar, o número de pessoas que vai ter de combater, que vai ter de debater, que vai ter que influenciar. Bom, com princípios tão diferentes como Mariana Mortágua e com o risco que ela apresenta, porque ela é uma excelente oradora e é muito fácil de ter, muitas vezes, soundbites, lançar pequenos soundbites que depois fazem uma entrevista. E, aliás, os últimos debates, nas últimas eleições, correram-lhe bem. Peço embora depois não se tenha refletido nas urnas, mas correram-lhe bem. Portanto, a nível de estratégia política, de comunicação política, certíssimo.
O segundo vetor, aí eu discordo da Carmo, que é dizer que é antidemocrático. Não é. Ou seja, eu não considero antidemocrático. Eu posso considerar que não é elogioso para os outros candidatos. Isto é, debater com uns e não debater com outros. Agora, achar que isso seja antidemocrático não é. Sobretudo quando o partido apresenta-se, neste caso o Partido Social Democrata, apresenta-se em coligação, Aliança Democrática, e, portanto, decide fazer-se representar por outra pessoa. Mas, Eduardo, os outros candidatos são candidatos, ou seja, reforçando, são candidatos, os outros líderes são candidatos a chefes do governo. O Luís Montenegro é candidato a primeiro-ministro, portanto, vamos... A ver, é que nós não votamos em Luís Montenegro, nós votamos nos partidos. E isso é tudo muito certo. Os portugueses votam para os lugares na Assembleia da República, mas sabemos, e os portugueses também sabem, e, portanto, nesse caso, colocamos a coligação da AD coloca a hipótese de o candidato a primeiro-ministro não debater com os outros líderes. É verdade, mas também não há nada que diga que ele tem que debater com toda a gente. Não, mas... Aliás, vamos decidir o quê? Que, por exemplo, o Primeiro-Ministro vai ter, ou o candidato a Primeiro-Ministro, tem que debater com todos os partidos que estão presentes no Parlamento. Então, e aqueles que não estão? E os outros? Ou seja... Portanto, é razoável. Ou seja, é razoável... Não, o que me parece não me parece antidemocrático. É outra questão. Deste fator. Do fator de estratégia e comunicação estratégica é certíssimo. Isso foi o melhor que ele fez. Aliás, se ele pudesse só debater com Pedro Nuno Santos e durante 5 minutos, isso era o ideal. Ricardo, rapidamente a tua visão sobre esta recusa de Luís Montenegro em debater com certos candidatos e quem o vai fazer é Nuno Melo. Parece muito simples. As televisões organizam estes debates, é preciso perceber que isto não são tempos de antena, isto não está definido por lei, é organizado dentro do espaço mediático e, neste caso, promovido pelas televisões, que devem fazer convites aos partidos políticos para apresentarem os representantes nesses mesmos debates. E os partidos devem escolher quem é que querem colocar a debater. E se por acaso quiserem outra pessoa que não o líder, acho que têm todo o direito de o fazer, como têm depois direito os partidos que vão debater com esse candidato aceitarem ou não aceitarem o debate. Eu acho que estar agora a impor, a obrigar alguém a ir para um debate quando ele não quer ir, parece-me uma coisa um bocado disparatada, muito sinceramente. Agora, é preciso olharmos isto também do ponto de vista da estratégia política e perceber que não me parece que seja por receio que Luís Montenegro não vai a esses debates, faz certamente os seus juízos de valor e percebe, por exemplo, que com alguns candidatos, eventualmente, as questões éticas acabariam por ser muito mais exploradas e, se calhar, acaba por encontrar ou procurar adversários que levem a matéria mais para a parte programática e por isso é que, por exemplo, escolhe o Partido Comunista e não o Bloco de Esquerda para ir fazer esse debate. Acho que agora compete aos partidos olharem para as propostas que fez a Aliança Democrática e dizerem se querem, se aceitam ou não sentar-se em frente desse mesmo candidato ou se, por exemplo, querem também escolher outra pessoa para debater com os candidatos da Aliança Democrática. E no final, o eleitorado avalia. Ricardo Jorge Pinto, Carmo Afonso, Eduardo Pereira Correia, obrigada pela análise. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite.